aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo vamos falar do 16º episódio da 6ª temporada de The Walking Dead, que acabou faz alguns minutos atrás. Agora deve ser já de manhã que eu programei o vídeo e tudo mais, mas nesse vídeo vamos falar do último episódio, Season Finale, com a aparição do Negan, com a junção lá dos Salvadores, com o grupo do Rick e tudo mais, o Morgan, Carol e tudo mais, os problemas todos. Então, vamos começar com essa análise porque tivemos alguns pontos bem interessantes a serem aprofundados. Então, primeiramente eu gostaria de me aprofundar na questão do Morgan e da Carol, que teve novamente aquela questão de conceitos, né? A questão de o que é o certo, é matar ou deixar viver? Né? A Carol matava muita gente, agora ela tá entrando numa crise de identidade no que é o certo e errado, e o Morgan também tá nessa questão. Né, cada um tentando induzir um a um certo caminho, um conflito, cada um no seu extremo, né? Ambos são extremos um do outro. E tá com uma coisa complicada a situação dos dois. Mas nesse episódio foi legal porque deu pra ver ao mesmo tempo aquela relação estranha entre os dois, também teve finalmente uma quebra de conceito, porque após toda aquela conversa do episódio que não chegava a nenhuma conclusão decente, o Morgan acabou matando alguém, né? Que ele matou aquele salvador que estava atirando na Carol, e ele acabou finalmente fazendo aquilo que ele não queria fazer, matar alguém. Isso com certeza vai mudar o personagem lá na frente, ele não vai ser mais o cara zen, ele vai pensar, porra, eu matei alguém, isso vai ficar na minha cabeça e etc. E assim, isso pode ser muito bom pro personagem, porque finalmente pode mudar a atitude dele e mudar a visão dos telespectadores que não estão gostando dele atualmente. Em relação a Carol, eu gostei do fim do protagonismo dela, porque ela não tá mais recebendo cenas tão fodas assim, e ela tá recebendo mais questões psicológicas. Isso eu gostei pra caramba, principalmente a questão dela levar um tiro no braço, um tiro na perna, toda ferrada, limitando a personagem e tornando-a mais humana. Porque realmente, uma personagem que faz tudo perfeito e não erra é um robô, sacou? Isso não existe na vida real. Então é muito bom ver personagens que falham, que sofrem e, assim, principalmente que aprendem com seus erros. Então a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver, principalmente após a chegada dos soldados do Ezequiel, que deu pra ver que eles chegaram no finalzinho do arco deles, né, da história dos dois. E junto a isso tivemos uma visão da questão de atitude, né? Que cada comunidade tem uma certa postura diferenciada. Temos o grupo de Alexandria, né? O grupo do Rick, que é uma pessoa, que é um grupo que desconfia de algumas pessoas, não tem tanta certeza e tudo mais, tenta se proteger. Os Salvadores, que são um bando de gente burra, mas tem uma puta quantidade de soldados. E temos esses caras de armadura que apareceram, né, com o Morgan e a Carol, que é o pessoal do reino, que no caso é o grupo do Ezequiel e tudo mais. E deu pra ver que eles são pessoas bem honestas, bem leais, e estão tentando ajudar quem deve ser ajudado. Isso a gente pode associar bastante com a questão monárquica, porque naquela época, na época da monarquia, as pessoas eram mais ou menos assim. Também tinha filhas da puta, mas eu consigo associar as coisas. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, mas tivemos finalmente uma aparição mais fortificada do exército do Ezequiel. Não, foram duas pessoas, mas já é alguma coisa. Agora vamos falar do grupo de Alexandria e toda a aventura deles pela estrada contra os Salvadores. Então, antes do grupo sair pra estrada, né, pra tentar levar a Maggie pra Hilltop, tentar cuidar da questão da gravidez dela, das dores que ela tava sentindo, deu pra ver uma grande valorização, mesmo tendo pouco tempo, dos personagens secundários. A gente pode ver que o Padre Gabriel se demonstrou uma pessoa muito mais diferente do que ele era anteriormente, né, se a gente comparar com a aparição dele na quarta temporada, na quinta no caso, na quinta temporada, ele se demonstrou ser uma pessoa muito mais séria, muito mais confiante, muito mais tipo, vou matar quem entrar aqui, foda-se, sacou? Eu vou proteger a Alexandria. O Spencer também, ele começou a se destacar mais, e o personagem secundário que mais se destacou foi o Aaron e o Eugene. O Aaron, ele começou a falar que, não, eu vou ficar com a Maggie, se você quer me impedir vai ter que bater em mim, tipo, o Rick até olhou pra ele e falou, porra, tu tá foda, alguma coisa, passou na cabeça dele esse pensamento. E em questão do Eugene, ele conseguiu se demonstrar uma pessoa tão mais confiável, tão mais preparada, que eu fiquei surpreso em ver esse personagem. Ele pode ter sido abatido no caso, levou porrada dos Salvadores, mas deu pra ver que ele começou a arriscar mais. Eles são uma pessoa completamente diferente. Esse episódio mudou os personagens secundários para coisas muito melhores. Isso foi muito maneiro mesmo, mas infelizmente durou pouco tempo. Isso a gente tem que levar em consideração. O Padre Gabriel podia ter mostrado alguma coisa, não mostrou, apenas falou, né? Foi pouquíssimo tempo desses personagens secundários. Agora, antes do pessoal sair para a estrada também tivemos um ponto interessante em relação ao Carl Grimes, que
assim, ele começou a explicar sobre os salvadores, né, narrando pra Annie de como é que eles são e etc, os perigos, e ao mesmo tempo em que ele narrava, né, a gente via os salvadores em ação, caçando a sua presa e tudo mais. Então foi legal ver essa junção de fala de personagem com ações de seus inimigos. Uma outra coisa legal em relação ao personagem é ele se importando com a Enid, né, trancando ela dentro do armário ou algo assim, falando que não vai deixar ela, sabe, ser ferida de alguma forma. Então isso mostra uma grande aproximação desses dois personagens e pode até ser um foreshadowing para a união deles, né, um possível relacionamento ou algo do tipo. Isso foi muito interessante, principalmente para quem lê os quadrinhos. Então pode ser um indício aí, né, de um possível namoro, um relacionamento funcional e etc. E uma outra coisa é a necessidade dele de não somente salvar a Meg, né? Ele não tá fazendo isso para salvar a Meg, ele queria sair porque ele queria que os salvadores aparecessem. Ele queria soltar sua raiva em alguma coisa, o seu incômodo, e isso podemos associar com o seu lado psicopata, né? Que ele tá começando a desenvolver aquele lado agressivo do personagem, principalmente a sua pós-deformação. Então já dá pra ver um desenvolvimento bem moderado e interessante do personagem, apesar dele não ter sido realmente um protagonista nesse episódio, mas ele recebeu uma atenção, assim, bastante adequada. Um outro personagem também é o Abraham. Ele não foi um personagem muito focado nesse episódio, mas nos momentos que ele apareceu, não foi só dirigindo o trailer, sacou? Ele se aproximou bastante da Sasha, principalmente fazendo aquela comparação do Glenn com a Meg, dizendo, pô, a gente pode ser como eles e tudo mais. Então dá pra ver um laço sendo muito fortificado nessa cena. Uma outra coisa é a questão dele abraçar o Eugene, né? Quer dizer, os dois se abraçarem, mostrar a união, a amizade entre os dois. E no final das contas, com aquela cena do Negan, dos Salvadores, o Abraham foi o único personagem que se levantou, né? Que, porra, tentou desafiar o Negan, né, com o olhar. E o Negan apenas agiu de forma sádica, né? Então o Abraham, ele teve os seus momentos de destaque nesse episódio, como soldado, como uma pessoa batalhadora e tudo mais, mas infelizmente, realmente, ele não lutou, né? Ele apenas agiu conversando, opinando, enfim, fazendo coisas bem básicas, né? Nenhuma cena de ação realmente foi muito grandiosa nesse episódio, infelizmente. E o próximo é o Rick Grimes. Nossa, o Rick Grimes, o Andrew Lincoln, no caso o ator que faz ele, fez um puta trabalho nesse episódio. O primeiro ponto que a gente tem que destacar desse personagem é que o personagem começou a valorizar os personagens secundários. Deu pra ver que ele começou a valorizar o Padre Gabriel, o Aaron, o Eugene, então deu pra ver muita mudança em relação à visão dele diante desses personagens que ele até pode ter considerado meio inúteis, mas foi uma coisa bem interessante mesmo. Também tivemos, assim, no meio dessa questão dos salvadores e tudo mais, tivemos como eu posso dizer, ele começou a perder o controle lentamente, ele começou a ficar nervoso com o passar do tempo e tudo mais. E junto a isso teve uma aproximação interessante dele com a Meg. Eu achei uma coisa até bonita, né? A questão dele se preocupar com ela, mexendo no cabelo dela. Eu até pensei, caralho, só falta eles se pegarem, né? Mas eu achei bonito o momento, vendo que eles raramente ficavam juntos anteriormente, quase nunca conversaram. Eu acho que a última vez que eles conversaram realmente foi na 4ª temporada, então foi uma coisa muito bonita de se ver. E no final das contas chegou o Negan e fez o Rick perder. Ele finalmente perdeu, ele perdeu o controle, ele começou a tremer, ele falou, fudeu, eu não consigo mais fazer nada, ele perdeu a utilidade. E ele, assim, deu pra ver que ele negou se ajoelhar. Caraca, o Steve Ogg, né, o Trevor, ele falou, cara, se ajoelha aí que o Negan tá chegando, e ele, cara, ele demorou pra se ajoelhar, ele não queria ser submisso a alguém, ele não queria desistir até o último segundo, e foi, cara, a atuação dele foi foda realmente. Eu fiquei muito surpreso com a atuação do Andrew Lincoln nesse episódio. Finalmente, vamos falar de um grupo que eu raramente falo, que no caso são os Salvadores. Cara, nesse episódio deu pra ver um puta destaque deles, principalmente questão numérica, porque puta que apareceu 200 salvadores em cada canto da estrada e tudo mais. E teve a questão do assovio, né? Uma coisa interessante porque isso, eu não me lembro disso estar nos quadrinhos, mas a questão deles assoviarem pra dizer que eles estão próximos é algo interessante, apesar de quebrar o elemento surpresa, né? Mas, cara, isso é uma coisa interessante, né? Um elemento do grupo. Como eu posso dizer, faz parte da essência do grupo agora, né? A questão do assobio, né? Uma coisa dos salvadores. Eu gostei, achei interessante, principalmente com a chegada do Steve Ogg, né? O Trevor do GTA V. Puta que pariu, o cara é louco, o personagem é interessante. Cara, ele tem de tudo pra durar pelo menos meia temporada. Eu achei isso muito maneiro mesmo. Eu tava com medo dele morrer nesse episódio, mas
Eu achei interessante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que foi um erro do episódio, é como os salvadores sabiam que o grupo de Alexandria ia sair, né? Ia sair pra ir pra Hilltop. Em nenhum momento os salvadores sabiam disso. Aí do nada os salvadores começaram a bloquear as estradas. Tipo, como é que vocês sabiam que o grupo do Rick ia sair de Alexandria? Isso pra mim foi um erro, sacou? Mas isso aí ficou meio até esquisito. Mas o episódio todo foi a questão de provocação, de medo, de bloqueio, a questão de fazer o grupo se sentir inútil perante o Negan. Realmente os salvadores fizeram um serviço bem interessante mesmo. Mostrando como eles são pessoas ruins, né? Eles passam dos limites, forçando uma grávida a se ajoelhar, mesmo ela estando passando mal e etc. E no final das contas tivemos a aparição do Negan. Uau, essa coisa. O Negan, eu achei ele muito interessante, a atuação do cara, tipo, cara, o Jeffrey Dean Morgan ele é um dos melhores atores atualmente. O personagem eu achei bastante chamativo, principalmente com ele tem uma postura, né, uma visão bem cartoonizada da coisa, né, a roupa dele é bem cartoonizada. A postura, assim, em comparação aos quadrinhos, o Negan tá bem mais fraco, né, o Jeffrey Dean Morgan não é um cara bombadão, né, um cara meio fino, meio quadradinho, mas nos quadrinhos o cara é bombado, gigantesco, né, não podiam, é meio complicado fazer algo assim, mas eu achei o personagem bastante interessante. A atenção foi prolongada, legal, maneiro. O personagem passou uma sensação de medo, eu achei isso muito legal. E finalmente ele escolheu alguém. E o final foi que não foi mostrado quem ele escolheu. Foi a puta decepção do final do episódio, né? Mas tivemos o Negan, tivemos tal. E uma outra coisa é que, analisando o episódio de modo geral, mesmo tendo alguns pontos interessantes e outro tal, o episódio todo foi prolongado em relação à pessoa, ao grupo do Rick ir pra uma estrada ser bloqueado, ir pra outra ser bloqueado, ir pra outra ser bloqueado também. E no final das contas eles são cercados, sacou? Não foi tanta coisa assim. Em relação a Carol e Morgan, foi apenas conversa, 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 conversa. E no final, só no final mesmo, tem algo significativo diferente, que foi a quebra de conceito do Morgan. Então realmente o episódio foi enrolado no início, foi tipo, realmente não tinha nada de novo. A motivação de ir pra Hilltop pode ter sido original, né? A questão da Meg tá doente, né? Tá passando mal. Mas em relação ao resto do episódio foi uma coisa muito repetitiva, muito parada, muito tá bom, olha, os salvadores de novo, pô, legal, tá, e aí? Só no final que teve algo diferenciado. Então, como nota, né, levando essa consideração, o erro do episódio de como os salvadores sabiam que o grupo do Rick ia sair de Alexandria, que não foi explicado, tem que levar também em consideração, eu vou dar nota 7,5, sacou? Foi uma season finale, assim, mais ou menos, realmente não foi lá grande coisa, podia ter mais cenas de ação, poderia ter mais questão envolvendo psicológico, medo e tudo mais, e poderia ter mostrado quem o Negan matou. Realmente, eu não vou me focar só na cena final, todo o episódio realmente foi estranho, né? Foi, pô, ir pra lá, ir pra cá, ir pra lá, salvadores, salvadores, salvadores. Foi isso. Né? Tecnicamente isso, e não foi explicado como os salvadores sabiam que o grupo do Rick estava saindo. Enfim, essa é a minha análise, nota 7,5. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários, como também você pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foco, salve bem, até o próximo vídeo, valeu!